E é com muito prazer que eu recebo no Muda Mundo Tamo Junto de hoje a professora de educação infantil, especialista em educação étnico-racial, Joana Marques de Lima Saar Xavier. A professora Joana faz parte do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros Indígenas da Universidade Federal do Acre. E a gente está gravando essa entrevista, eu aqui em Porto Alegre, 10 e pouquinho da manhã, e ela bem cedinho lá no Acre, às 8 e pouquinho da manhã. Que bom, Joana. Obrigada por ter despertado tão cedo para a gente poder conversar. Bom dia, Cristiane. É uma honra receber seu convite. Fiquei muito feliz quando a professora Flávia Rocha falou, né, que você tinha interesse em conversar conosco, né, sobre um tema tão importante e necessário. Então, assim, é uma honra para a gente estar aqui. Eu falo a gente porque eu estou aqui enquanto Joana, mas represento, né, muitas instituições, né, enquanto trabalhadora, enquanto pesquisadora, então por isso que eu uso o pronome no plural. A professora Flávia que me sugeriu o teu nome, então já vou agradecer publicamente a sugestão, porque desde o primeiro contato com a Joana já rolou assim uma conexão, uma empatia, né, Joana? É tão bom quando a gente conversa com alguém e diz, não, vai ser legal essa entrevista. E a professora Flávia, o núcleo, né, que a Joana também faz parte na Universidade Federal do Acre, está oferecendo, e eu estou lá de intrometida, oferecendo um curso chamado Racismo e Antirracismo na Infância. É um curso aos sábados pela manhã, já iniciou no final de março ainda, e vai se prolongar, assim, são 60 horas, né? Acho que nós vamos até agosto com o curso, assim, numa proposta eu achei muito interessante e que para mim tocou no coração, Joana, porque assim, e eu imagino, vou compartilhar isso, porque acho que outros professores, eu não sou professora, por isso que eu digo que eu estou intrometida ali, mas eu acredito que a atividade de professor é a mais importante do mundo e é ela, por meio do exemplo, né, principalmente, mas por meio das provocações, das perguntas que vão levar os seus alunos, que vão talvez nos ajudar a gente construir uma sociedade mais igual e romper com o racismo, que é uma coisa que, assim, faz mal para todo mundo, né? Apesar de gente insistir muitas vezes dizer que vive com um país que não tem racismo, que tá, e não é verdade. Então eu como cidadã decidi que eu tenho que estudar esse tema, que eu tenho que me apropriar mais desse tema para associar não só o meu trabalho profissional, mas o meu dia a dia à possibilidade de contribuir para a gente, mais do que não ser racistas, ter práticas antirracistas. Eu queria, Joana, começar falando um pouquinho da ideia desse curso e da importância, especialmente desse tema, para os educadores, já que ele é voltado basicamente a educadores, não é isso? Exatamente. E você falou algo muito importante, Cristiane, que é exatamente essa contribuição que todos nós, não só os profissionais da educação, mas de todas as áreas, temos em poder contribuir com a luta antirracista, porque o racismo ele é estrutural, né? Como você falou, a gente ainda teima, né? As pessoas ainda compartilham aquele discurso de que não há racismo no Brasil, né? Aquele discurso do mito da democracia racial, como se todos nós, por mais que a Constituição diga lá, né, no seu artigo 5º, que todos somos iguais, mas é no papel, na prática, nós não temos os mesmos acessos. Se pegarmos os históricos, os dados, as pesquisas, elas nos mostram, não é falácia, não é algo baseado no senso comum, é baseado em pesquisa, né, em dados, em ciência. E as populações que estão mais afetadas pelas desigualdades que afetam o mundo todo, pelos dados, são as populações negras e indígenas, principalmente. Então, tudo isso é fruto, né, exatamente desse colonialismo, né, desse sistema capitalista, esse sistema desigual. Então, essas estruturas
afetam, principalmente, né, a população negra e indígena. E o racismo ele é estrutural, ele não está apenas na educação, está na saúde, né, no mundo do trabalho, está em todos os outros setores. Né? Então, esse curso, né, o curso Racismos e Antirracismos, ele é uma iniciativa do NEABI, né, através da professora Flávia Rocha, que é a nossa coordenadora. Ela conversou com a gente e, ano passado, a gente fez, né, iniciou um curso voltado, né, para os professores da educação infantil e dos anos iniciais. Porém, por conta da pandemia, a gente interrompeu. E esse ano nós decidimos ofertá-lo, né, de forma online, só destacando que, por mais que esse curso, que a gente interrompeu ano passado, a gente não parou no NEABI, né? Nós continuamos, né, trabalhando, fazendo pesquisas, e, inclusive, tem vários trabalhos que vocês podem acompanhar pelo nosso YouTube e pela página do Instagram e Facebook. Então, tem todo o trabalho que a gente realizou durante o ano passado, mesmo durante a pandemia. E nesse ano de 2021, a gente também não parou. Né? Então, assim, o curso Racismos e Antirracismo, ele vem exatamente com essa proposta de levar a formação, né, em educação étnico-racial para profissionais da educação. O foco inicial era exatamente dos professores da educação infantil, profissionais da educação infantil e dos anos iniciais do fundamental. Porém, né, você não é uma intrusa, é muito bem-vinda, né? Várias pessoas do Brasil todo, né, esse é um dos pontos, né, que esse momento pandêmico permite, né, é essa conexão com pessoas de várias partes do Brasil e do mundo. Então, nós tivemos inscrições de várias pessoas, inclusive a professora Flávia achava que a gente ia deixar por 15 dias as inscrições. Inicialmente eram 50 vagas, e ela ia selecionar 100 pessoas. Só que, em menos de 24 horas, nós tínhamos mais de 213 inscrições e tivemos que fechar, porque o curso ele tem uma proposta de produção de práticas pedagógicas que exige orientação. E tudo no NEABI é meio que de forma voluntária. Então, eu sou voluntária desde 2016, né, nas práticas que a professora Flávia coordena, e por serem várias inscrições, então a gente decidiu fechar nessas 213, porque no 5º módulo do curso nós teremos que orientar a criação de práticas pedagógicas, então nós não temos tantas pessoas para orientar, né, mais pessoas. Logicamente que o nosso objetivo era estender para o máximo de pessoas, inclusive o curso será um programa do NEABI que nós temos a intenção de continuar aplicando no decorrer do ano. Então, foi bastante significativo porque nós tivemos inscrições de pessoas das coordenações de escolas, gestores e gestoras, técnicos das secretarias de educação municipal, estadual. Então, isso é muito importante. Além também de contarmos com inscrições de graduandos de vários cursos. Então, temos essa possibilidade de termos várias pessoas das diferentes áreas ouvindo sobre formas de combater o racismo. E não apenas na escola, mas também nas nossas casas. Então, a gente acredita muito nesse poder transformador da educação, porque muitos de nós não tivemos esse acesso durante a nossa formação. Então, levar um curso desses de forma voluntária, gratuitamente, né? Então, assim, aqui fazendo a defesa da educação pública, gratuita, né, e de qualidade. Então, a gente propôs esse curso e ficamos muito felizes, porque estamos alcançando várias pessoas que continuarão contribuindo, né, com a luta antirracista. Você aqui, ao trazer, né, ao nos convidar, né, você está contribuindo com a luta antirracista, porque está compartilhando sobre a importância desse tema. Então, o racismo, ele afeta
a vida das pessoas, inclusive eu estava falando sobre isso ontem mesmo com meu esposo, não é desde que a criança vem ao mundo, porque existem, né, os 1000 dias de ouro da infância, e esses 1000 dias começam lá na barriga da mãe. Então, ou seja, a criança, ela não é afetada pelo racismo quando ela nasce, quando ela vem ao mundo ou quando ela vai à escola. Não, ela é afetada desde que ela está na barriga da mãe, porque aquela mãe é afetada por toda aquela estrutura racista. E tudo que aquela mãe passa vai ser passado por aquela criança. Um atendimento que ela tem numa unidade de saúde, um atendimento racista, vai afetar naquela criança. A falta de acesso a uma alimentação de qualidade, por conta da estrutura, essa mãe vai afetar ali naquele desenvolvimento da criança. Então, ou seja, nós sofremos a estrutura racista desde quando nós estamos sendo gestados. Então, ela não começa na educação infantil. Então, por isso que a gente precisa compreender que o racismo ele é estrutural. E esse curso é uma das formas de levar essa compreensão para a nossa sociedade, não apenas para os professores, mas também para os profissionais de todas as outras áreas. Não, então, com certeza, é uma questão de todos nós, né, Joana? Todos nós podemos fazer alguma coisa, né, no dia a dia. Coisa. Exatamente. Joana, pode falar. A gente tem um delayzinho, um atrasinho na fala, por isso que às vezes mas não tem problema, vamos lá. Faz parte da tecnologia. É que estamos na distância física que a gente está. Verdade, aqui também está chovendo, aí interfere um pouco. Então, assim, aí eu vou, né, reforçar. Então, o curso ele tem 5 módulos, e como você falou, ele vai de abril até agosto, 60 horas, e ao final nós teremos um seminário com o compartilhamento dessas práticas pedagógicas, né, que os cursistas, sob orientação da equipe do NEABI e outras pessoas que colaborarão, elas criarão, né, após receberem os conhecimentos compartilhados do módulo 1, 2 e 3, né, que o módulo 1, ele é exatamente falando sobre uma introdução à educação das relações étnico-raciais, para a gente compreender todo esse histórico do racismo, os conceitos, né, sobre a educação das relações étnico-raciais, o histórico do racismo no Brasil e como que o racismo se dá na educação. E o módulo 2, ele já vai focar para as práticas pedagógicas, onde a gente vai compartilhar, né, práticas pedagógicas sobre a educação das relações étnico-raciais na educação infantil e nos anos iniciais. E o módulo 3, a gente já vai trabalhar especificamente sobre infância e sobre a base nacional comum curricular, para que os professores e os profissionais e cursistas, no geral, eles conheçam o currículo, como ele está hoje, e a gente compreender os caminhos, né? Como que a gente pode inserir a educação das relações étnico-raciais ali em cada um, né? No caso da educação infantil, em cada campo de experiência e nos anos iniciais em cada área. Então, é isso. Então, o curso ele tem essa intenção de contribuir, né, com esse olhar dos profissionais sobre a educação das relações étnico-raciais, né? Então, as 2 leis, a Lei 10.639 de 2003 e a 11.645 de 2008, alteraram a LDB, e é um compromisso que nós precisamos ter, porque já são, né, da 10.639, já são 18 anos, né, de aprovação, e, infelizmente, em algumas instituições, o cumprimento não, porque é um direito da criança, né? Ter acesso a esses conhecimentos, às vezes ainda resume-se ao 20 de novembro. Então, não é oportunizado desde o início do ano letivo. Algumas instituições ainda teimam em trabalhar apenas no mês de novembro. Então, era isso. E, às vezes, infelizmente, né, esse trabalho pontual, às vezes, acaba sendo um pouco caricato, estereotipado, né? E ao contrário de ser antirracista, de garantir o direito que as crianças têm de conhecer a cultura afro-brasileira e indígena, acaba contribuindo para reforçar
o preconceito, mesmo muitas vezes com muita boa vontade dos professores, mas por falta de conhecimento, né? Daí a importância de um curso como esse que a gente realmente precisa estudar, Joana. Parabéns pela iniciativa e obrigada. Exatamente, o Cristiane, porque você trabalha, lógico que eu não estou dizendo que não ajuda em nada, não é isso, mas a gente trabalhar dessa forma turística, né? Ali, chega novembro, e no decorrer dos outros meses do ano, né? Então, assim, tem uma fala que eu gosto muito da professora Lucimar Rosa Dias, que as pessoas às vezes pensam que falar de educação das relações étnico-raciais com criança é falar e conceituar racismo, mas não é isso. Falar, né, da educação étnico-racial com as crianças é exatamente levar brincadeiras, levar animações, leituras, proporcionar todo esse conhecimento de forma lúdica no decorrer de todo o ano, para que a criança ela tenha esse olhar, né, e ela construa uma positivação relacionada à sua identidade, à sua ancestralidade. Não é conceituar racismo. Então, é você falar para a criança a beleza que há nessa diversidade, mostrar para a criança que ser negro, ser indígena não é algo ruim, igual muitos de nós aprendemos. Então, isso se dá por meio das práticas pedagógicas que nós levamos, né? Então, falar da educação étnico-racial na educação infantil não é falar de racismo, é levar alternativas, né? O próprio documento oficial, né, ele fala que nossa intenção não é deixar de trabalhar a história do branco, do europeu, não, é mostrar, né, essa diversidade por meio das práticas pedagógicas, né? Então, levar outros conhecimentos. A nossa intenção, a gente não vai parar de falar, né, das contribuições, não, é mostrar para aquela criança, para aquele... Porque, às vezes, quando estão saindo dos anos iniciais, tem alguns que já são adolescentes, né? Para aquele adolescente que há uma diversidade e que a história do povo dele não se resume apenas ao período da escravidão, né? Então, é nesse sentido. Joana, se tu me permites, eu acho que o professor faz isso bem quando faz isso com um brilho no olhar, quando fala do coração, né? Fazendo uma analogia mais ou menos como incentivar a leitura. Eu não tenho como incentivar a leitura de um aluno se não brilha nesse meu coração, não palpita por aquela história, por aquele livro, né? Se é simplesmente não, para essa faixa etária, para o livro é indicada aquela coisa fria. Então, para trabalhar também a diversidade, para trabalhar, né, a cultura afro-brasileira, indígena, o professor precisa se apropriar, né, disso assim, com o coração, né, da importância, não só no discurso, como tu disseste, né, não é uma fala, não é um conhecimento teórico, mas é uma vivência que tem que estar presente nos detalhes da escola, nas escolhas literárias, né, nas festas, nos momentos, no dia a dia, né? Como foi para a professora Joana essa descoberta? Assim, como é que foi para ti, como agora falando como professora de educação infantil? Em que momento tu conseguiste inserir com o coração esses temas em sala de aula? Então, assim, eu sou graduada em História pela UFAC, sofri racismo na infância, mas principalmente na adolescência, porém eu só fui ter a dimensão de que aquilo era racismo depois, né, de algumas leituras, principalmente depois que eu comecei a fazer o curso UNIAF. No curso de História, alguns professores eles já nos mostravam sobre, né, porque nós temos professores maravilhosos no curso, só que eu tive ainda mais a dimensão de como se dava quando eu fiz o curso UNIAF em 2013. Eu comecei em 2013, a gente concluiu em 2015. E ainda mais depois que eu fui ser voluntária. Aí é que eu fui perceber ainda mais essa crueldade. Eu sou professora desde 2012 e, assim, eu sempre procurei levar, né, esse olhar, né, em relação ao respeito à diversidade para
a sala de aula. Mas depois que eu comecei a ser professora, com os conhecimentos do curso Uniafro, né, é que intensificou ainda mais a importância. Então, assim, eu procurava inserir em todos os momentos, né? Tudo que eu levava para a sala eu já incluía. Inclusive, eu fui por muito tempo professora da educação de jovens e adultos. Então, por conta dessa estrutura racista, eu sabia que muitos dos estudantes que estavam ali, né, os jovens e adultos que estavam sob a minha responsabilidade, muitos deles tinham problema com a autoestima e também pensavam que, para eles, o conhecimento, né, o acesso ao conhecimento era limitado ali a terminar a educação básica e só. Então, eu sempre iniciava as aulas com frases motivacionais para mostrar, né, essa capacidade que eles tinham, que eles poderiam, sim, acessar a universidade, poderiam terminar o ensino fundamental 2 e ir para o ensino médio, concluir e ir para a universidade. Então, eu sei que, por conta do racismo e, infelizmente, por conta dessa estrutura, a maior parte dos alunos da educação de jovens e adultos são pessoas negras, né? Então, daí a importância desse resgate da autoestima. Em 2016, eu fiz o concurso da prefeitura e passei a ser professora da educação infantil. Então, quando eu passei a ser professora da educação infantil, eu percebi que ali era um grande espaço de esperança, né, para a nossa sociedade, porque por meio das práticas pedagógicas que a gente levava, as crianças, no decorrer do ano, você percebia uma grande diferença, até da aceitação da identidade delas mesmas e das outras crianças. Então, no decorrer do ano, você percebia um maior afeto, um maior cuidado entre elas, uma valorização da cultura africana e afro-brasileira. Então, eu penso que passar por algumas situações e os conhecimentos que eu recebi auxiliaram muito nesse meu olhar. Eu sei que existem pessoas que têm o acesso, né, passaram, às vezes, pelas mesmas formações que eu, mas não fazem o trabalho que eu faço. Eu acho que vai muito também do olhar individual, porque eu conheço pessoas que tiveram acesso ao mesmo conhecimento que eu, mas elas ainda não conseguem realizar o trabalho como deveria ser. Então, eu acho que é um processo um pouco que individual, a gente precisa fazer essa autocrítica a todo momento. Eu procuro fazer essa autocrítica, né? O que eu deixei de fazer, o que eu posso fazer. Por exemplo, antes, quando eu comprava, fazia a compra dos meus livros, eu não tinha tanto esse olhar. Agora, quando eu vou fazer a compra de livros, fazer a escolha de materiais, eu sempre olho para essa questão étnico-racial, falo com as minhas outras amigas, tento influenciar, e aí eu destaco o papel da gestão, porque hoje eu sou professora de educação infantil e eu sou muito grata à minha gestora, Daniele Carlos, e à minha coordenadora pedagógica, Lislane, porque elas são muito parceiras na temática. Porque a gente sabe que, por mais que exista a lei, há resistência por parte da gestão. Às vezes o professor quer fazer o trabalho, mas a gestão não permite. Então, lá onde eu trabalho, a gente trabalha de forma muito autônoma, né? Então, assim, e de forma muito parceira, entre as professoras e entre a coordenação. Então, isso é muito importante. Então, quando a gente vai fazer a escolha dos materiais, dos livros, então a gente já vai com esse olhar, né, para a educação étnico-racial. Quando eu vou comprar minhas bonecas, inclusive, né, agora eu estou viciada em bonecas lá, aí compro, né, bonecas negras para levar. São minhas, mas eu levo para as crianças. As pessoas falam, você dá seus livros para as crianças? Eu falo, não. Né, eu oriento elas sobre os cuidados, né, que a gente deve ter e confio nelas. Então, compartilho, levo os meus de casa, da minha filha, e compartilho com as crianças. Então, você verifica ao final que deu resultado. É lindo quando você chega no decorrer do ano e verifica uma criança, um menino chegando no cabelo da outra menina e fala, seus cachos são lindos, você é linda.
a menina falando, meu cabelo é lindo, indo à frente do espelho, pegando nos seus cabelos, com afeto, né, com amor. Então, tudo isso é muito gratificante e estimula a gente a não parar, né? Então, é nesse sentido. Então, esse meu contato com a educação étnico-racial, um pouco do olhar. Eu já estranhava na educação básica, mas não entendia, porque a gente não tinha esses conhecimentos, né, para compreender, né? Sobre negro, a gente ia ouvir falar quando vinham os conhecimentos sobre escravidão e depois não existia continente africano, por descobrir que o continente que o Egito era no continente africano muito depois, né? Nunca foi dito para mim que o continente africano era, aliás, que o Egito era no continente africano. Então, hoje eu já começo iniciando na educação infantil falando para as crianças que a África é o berço da humanidade e do conhecimento. Então, tudo isso eu já falo lá para as crianças. E aí vou levando, procuro músicos e uso na sala de aula. E depois, né, no curso de História. Aí eu fui compreender um pouco mais do mundo, depois do curso Uniafro e agora com as leituras que eu continuo fazendo, as pesquisas. Então, a gente verifica o quanto que o racismo é perverso e o quanto esse trabalho é importante, né? Eu diria até que salva vidas, porque o racismo mata. E essas práticas pedagógicas, elas podem salvar vidas, né? Então, é nesse sentido que eu vou me inserir, né, nesse trabalho com a educação étnico-racial. E, obviamente, né, sou muito grata à professora Flávia por todas as oportunidades, todos os convites, né, porque nesse campo da pesquisa quem me inseriu foi ela, né? Ela que me trouxe o desafio de contribuir, de pesquisar, acreditou muito em mim até quando eu não acreditava. Então, assim, daí para frente eu comecei a pesquisar, a me interessar sobre o tema. O racismo como tu disseste, é perverso e ele mata, e ele é uma questão que todos nós precisamos, sim, nos apropriar e fazer alguma coisa, né? E tu já deste várias dicas de como começar, porque às vezes a gente tem vergonha, sabe, Joana? De sinalizar que não tinha se dado conta ainda de algumas coisas, de não perceber, né, que, sei lá, eu frequentei a Universidade Federal do Rio Grande do Sul e eu tinha o quê? 2 colegas negros, e quando eu cursei, isso não me chamou a atenção. Se fosse hoje, eu ficaria assim, por que estão os negros aqui nessa sala? Por que só tem brancos na Universidade Federal? Né? Claro, eu fiz antes das cotas e tudo, mas de qualquer maneira, né? Então, são coisas que a gente vai se dando conta e não tem que ter vergonha de dizer. O problema é nunca se dar conta, né? Um momento a gente tem que perceber e começar no dia a dia a fazer alguma coisa. Tu desse várias dicas, né? Da importância de a gente, por exemplo, quando tem na escola ou quando tem no município ou na universidade um grupo de apoio, isso é importante, né? Trocar informações. Mas mesmo assim, quando não tem esse apoio, o pequeno passo é importante, né? Porque mesmo aquele professor que talvez não tenha o conhecimento que tu tens, não tenha a trajetória que tu tens, ele pode dar um pequeno passo. E às vezes é uma atitude muito singela e que faz a diferença. Que sugestões tu darias para esses professores que dizem, nossa, né, porque a gente faz uma culpa, às vezes, de, eu preciso fazer, tá, mas vamos transformar essa culpa em responsabilidade. Eu sou Cristiane Osterman, responsável, sim, também pelo racismo no meu país. O que eu posso fazer com isso? Vamos lá, entendeu? Vai doer, vai ser difícil, mas eu vou fazer. E cada vez que eu deitar na cama, eu consegui um pouquinho, né? Eu pensei nas entrevistas, eu olho as minhas entrevistas, quantos negros, quantos brancos, quantos indígenas, né? Eu estou com bastante dificuldade ainda de conseguir mais professores indígenas. Eu tentei, eu sigo tentando, mas esse é um movimento, né? Que movimento os professores podem fazer para começar, Joana? Essa parte que você falou de dar oportunidade e ouvi-los é um ponto inicial, falar assim do que você já faz, né? Agora, enquanto pessoas negras, eu falo porque tanta gente, né? Porque eu me considero, não, eu sou mulher negra, apesar de ter o tom de pele, né, um pouco menos retinto, mas eu sou negra. Então, todos nós temos, né, que contribuir com a luta antirracista.
As pessoas brancas, elas precisam estudar, nós, as pessoas negras, precisamos compreender, né, toda essa estrutura, porque por meio, né, dessa compreensão, nós vamos nos unir. E aí é que a gente vai alcançar a tal da chamada equidade, né, que a gente vai garantir aqueles direitos que estão lá na nossa Constituição, mas que ainda não são acessados por conta de toda essa estrutura. Então, o caminho é a educação, é estudar, pesquisar, ouvir, né? Quando alguém vier falar para você que você está com uma postura racista, para você fazer a reflexão sobre a sua atitude, ao invés de querer justificar que a pessoa está com mimimi, né? Às vezes você vai falar algo para a pessoa, aí ela diz assim: mas está muito radical. Antes não era assim. Antes não era assim porque, primeiro, igual você disse, nós não tínhamos a dimensão de que era, nem nós, pessoas negras, às vezes. Eu, por exemplo, passei a infância todinha recebendo apelidos sobre os fenótipos do meu corpo, né, da minha negritude. Só que eu só fui ter dimensão de que aquilo era racismo depois que eu cresci, porque era referente ao meu nariz, à minha testa, à minha boca. Então, ou seja, era racismo, sim, sobre o meu cabelo, né? Então, quando às vezes a pessoa vem falar que, igual recentemente a gente teve aí no Big Brother, né? Foi falado do cabelo, aí falaram: ele é professor, ele tem que ensinar. Sim, tem, mas, primeiramente, a gente que está praticando, a gente tem que fazer a nossa autocrítica. E eu vi muito que, no caso lá do Big Brother, tem muita gente que está falando do professor João, ao invés de refletir sobre a atitude errada da pessoa que praticou o racismo. Né? Então, às vezes, você chega e fala para uma pessoa: isso é racismo, e explica, né, com toda a educação e moda, a pessoa vem querer dizer que você está com mimimi, vem querer desqualificar a sua fala, né? Então, assim, outro ponto que eu falo é isso, é ouvir e fazer autocrítica, refletir. Não, se a pessoa falou, é possível, né, que eu esteja, sim, em prática racista. O que eu posso fazer para mudar? Então, o conhecimento, o acesso, né, à leitura, fazer essa autocrítica, tudo contribui, né? Enquanto profissionais da educação, eu penso que muitos de nós não tivemos o acesso. Porém, hoje nós sabemos que existe e nós devemos procurar. Primeiro, se a instituição onde eu trabalho não tem material, não tem a formação, aí a gente tem que procurar outros caminhos, pedir parcerias, né? Existem instituições que fornecem, né, o compartilhamento de informações de forma voluntária. Aqui no Acre, por exemplo, a UFAC, o NEABI, uma das principais ações é exatamente o fornecimento de informações continuadas para profissionais da educação, exatamente para o compartilhamento desses conhecimentos e mostrar como esses profissionais podem trabalhar a temática desde o início do ano letivo até o término do ano letivo. Então, enquanto profissionais, nós devemos procurar, né, exigir, né, da nossa instituição, e se a instituição não tem os caminhos, ela exigir, né, da secretaria, para que essas formações, esses conhecimentos venham até nós. Porque as nossas crianças, elas precisam, as crianças brancas precisam, as crianças negras precisam, as crianças indígenas precisam, as famílias também precisam, que esse é um outro desafio que a gente ainda sonha em conseguir, alcançar as famílias, cada vez mais. Porque, às vezes, o que acontece, Cristiane? Nós fazemos todo um trabalho ali na sala de aula, né, na creche, lá na escola, porém, a família, né, também foi formada nessa estrutura racista. E assim como a gente, às vezes essa família não teve esse conhecimento. Então, é importante que essa família reflita não apenas, né, sobre o racismo, mas todas as formas de discriminações e violências que existem na nossa sociedade. Então, a família ainda é um desafio, né, por conta também até da família não conseguir ter presença na instituição, por conta, principalmente, de trabalho,
né? Essa questão de conseguir ofertar no horário que todos possam, né? Então, ainda é um desafio. E se o professor já tem a formação, já tem um olhar sobre a temática, outro caminho também que eu falo é nas escolhas, na hora de comprar um livro, na hora de escolher o livro que virá, né, digamos, do MEC para fazermos a escolha do livro didático. Então, a gente verificar se o livro traz e de que forma o livro traz, porque às vezes tem, mas será que tem representatividade? Será que é positivo? Ou será que aquela produção, aquela obra vai reforçar estereótipos? Né? Então, a gente tem que ter esse cuidado também, porque não é toda obra que traz representatividade. Qual de que forma essa obra, de que forma esse desenho, essa animação representa a pessoa negra, a pessoa indígena? Né? Então, tudo isso, e por meio desses conhecimentos, a gente tem essa possibilidade. Não. Será que esse livro ele representa mesmo? Que imagem será passada para a criança sobre a pessoa negra, sobre a pessoa indígena? Então, isso a gente precisa verificar. Uma boneca, um boneco, esse boneco, será que a criança vai, né, se sentir bem representada com aquela boneca que eu estou levando? Esse boneco, né? Então, tudo isso a gente tem que verificar, né, nas nossas escolhas de literatura, de animações, né, de produções e tudo que a gente leva. Então, esses são alguns dos caminhos, né, que a gente pode exercitar, né, praticar. Então, seriam algumas das minhas sugestões. Mas o caminho principal é a educação, né? Estudar, pesquisar, porque existem muitas produções, muitas mesmo. E hoje, com a internet, ela trouxe muitas coisas maravilhosas. Obviamente, que tem o outro lado, a gente não vai falar sobre isso, mas vamos focar no que é bom. A internet nos permite, né, muitas possibilidades. Então, assim, eu estava lembrando ontem como que eu fazia para poder fazer pesquisa na escola. Às vezes você precisava esperar o amigo, depois de uma semana, liberar o livro para você poder fazer a sua parte do trabalho. Hoje não, você pode ter acesso à internet, vai lá, pesquisa e faz, né, a sua parte. Então, assim, já existem muitas produções, né? No site do MEC tem, se a gente digitar ali nas várias plataformas, né, da internet, você verifica essas produções. Então, dizer que não tem, eu acho que não é mais aceitável. Não é mais aceitável, porque temos que produzir mais, temos, mas nós já temos produções que nos auxiliariam bem nas nossas práticas, na nossa aquisição de conhecimento e que auxiliariam na nossa mudança de postura, né? Então, temos que fazer essa autocrítica e procurar, né? Ler, ouvir, conhecer, ainda mais agora nesse momento da pandemia. Todo santo dia tem palestra. Se você pesquisar nas plataformas, tem alguma palestra, alguma live sobre a temática. Então, é aquela questão. Vai do interesse também tirar ali um tempo para ter acesso a esse conhecimento, porque ele está aí. É verdade. Às vezes o desafio é até ter tempo e filtrar de tanto material que existe já disponível, né? Você começa a buscar, diz, meu Deus, tem isso, tem isso. Isso é bom. Sinaliza, pelo menos, Joana, que a gente está dando um passinho depois do outro, nós estamos indo para frente. Eu acho que é isso que é importante, que a gente tem que comemorar. Eu queria agradecer, a gente poderia ficar horas aqui conversando, porque conversar contigo é muito bom. Eu acho que esse é um tema realmente fundamental, é um tema que a gente vai trazer muitas vezes. Já conversei com a professora Flávia também, quando ela tiver disponibilidade da gente conversar também, e com certeza durante o curso vou ter milhares de professores de exemplos interessantes para trazer para esse espaço, para a gente poder compartilhar e inspirar outros professores, porque esse é um desafio de todos nós, da nossa sociedade brasileira, e cada um é importante nessa luta, cada um tem o que fazer,
e começa, como tu disseste, vamos estudar e vamos fazer uma autocrítica. Opa, eu podia fazer melhor. Sempre dá para fazer melhor. Joana, melhor impossível a entrevista. Isso não daria para fazer melhor. Muito obrigada pela tua participação, pela tua disponibilidade, pelo teu interesse e especialmente pelo teu exemplo. Eu que agradeço, Cristiane. Como eu falei no início, é uma honra e é muito gratificante saber que existem pessoas iguais a você que somam, né, não apenas com essa luta antirracista, mas em relação a outras temáticas, né? Eu vi que você tem esse foco de valorização da educação, dos profissionais da educação, que a gente sabe que é uma profissão importantíssima, mas que ainda é muito desvalorizada. Então, que a gente tenha esse olhar, principalmente no meio político, né? Porque é preciso ter também essa qualidade, né? Essa qualidade de vida dos profissionais da educação e a sociedade, né? Que ela some também a essa defesa da educação, dos profissionais da educação. Só reforço que os profissionais da educação não pararam, pelo contrário, né? Eles estão trabalhando mais do que nunca, né? Então, procurando caminhos para não pararem de fornecer o conhecimento, né, de uma forma que traga significado. Obviamente que todos nós queríamos, né, estar presencialmente, que ali a gente sabe que o conhecimento, ele, numa instituição, ali você tendo a possibilidade, né, de estar presente com aquelas crianças, adolescentes, ou adultos, né, da universidade, é muito, não tem nem comparação, né? Não tem comparação nesse mundo virtual, né? Então, assim, que a gente possa valorizar cada vez mais, né, os profissionais da educação e compreender que é desde a educação infantil, que é a primeira etapa da educação escolar, né, a primeira etapa, né, da educação escolar, né, que a LDB fala que a educação escolar é educação básica e educação superior. Então, é desde a educação infantil que a gente precisa ter esse compromisso, né, em combater preconceitos, em combater racismo, em transformar nessa sociedade. Porque, às vezes, igual a gente conversou, né, às vezes é só ali com a gente que aquela criança, aquele adolescente, aquele jovem, ele vai ter aquela possibilidade de refletir. Porque a gente ainda está caminhando, né? A gente ainda está, por mais que tenhamos avanços, né? A gente sabe que estamos aí tendo muitos retrocessos, mas eu ainda acredito que a educação é o caminho e que a gente precisa de cada um, né? Para refletir e transformar esse nosso mundo. Então, muito obrigada e agradeço muito, estou à disposição quando quiser convidar, né? Estamos aí e um abraço aqui do nosso Acre e parabéns mesmo pelo trabalho. Muito obrigada, Joana. E como eu te disse, né, que isso seja talvez um sinal de que eu vou realizar um dos meus sonhos, que é conhecer o Acre. E aí quero te conhecer pessoalmente. Se Deus quiser, tudo isso será passar. muito bem-vinda. Obrigada, querida. Foi um prazer.